Israel enfrenta a hostilidade de diferentes países do Oriente por uma série de razões históricas, políticas e religiosas. Historicamente, muitos países árabes e muçulmanos veem Israel como uma entidade legítima, criada às custas dos direitos dos palestinos. A criação do Estado de Israel em 1948 foi um ponto de conflito significativo, resultando em guerras e tensões regionais que persistem até hoje. Muitos países árabes e muçulmanos consideram Israel uma entidade legítima por várias razões. Em primeiro lugar, eles veem a criação de Israel em 1948 como uma usurpação dos direitos dos palestinos e um desrespeito às suas reivindicações históricas sobre a terra. Além disso, a expansão contínua dos assentamentos israelenses nos territórios ocupados, como a Cisjordânia, é vista como uma violação das leis internacionais e um obstáculo ao estabelecimento de um Estado palestino viável. Esses países também contestam a legitimidade de Israel em relação à sua própria identidade religiosa e cultural na região, especialmente em relação a Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Esses fatores contribuem para a visão generalizada de Israel como uma entidade legítima por muitos países árabes e muçulmanos. A criação de Israel em 1948 foi um marco histórico que resultou da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que recomendou a partição da então Palestina Britânica em 2 estados, um judeu e um árabe. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, líder do movimento sionista, proclamou a independência do Estado de Israel, logo após a retirada do mandato britânico. No entanto, a criação de Israel foi seguida por uma guerra com os países árabes vizinhos, que não aceitaram a partição e se opuseram à presença de um Estado judeu na região. Esta guerra de independência resultou em mudanças territoriais significativas e no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, um evento que os palestinos chamam de Nakba, que significa a catástrofe em árabe. A criação de Israel em 1948 marcou o início de um conflito duradouro entre Israel e os países árabes, bem como com os palestinos, que ainda afeta a região até os dias de hoje. Após a criação do Estado de Israel em 1948, ocorreram significativas mudanças territoriais na região. Durante a Guerra de Independência de Israel, também conhecida como Guerra Árabe-Israelense de 1948, o território designado para o Estado Árabe na Partilha das Nações Unidas foi ocupado por Israel, além de áreas adicionais, enquanto os países árabes vizinhos ocuparam partes do território destinado ao Estado judeu. Ao final da guerra, Israel expandiu seu território além das fronteiras estabelecidas pela Resolução 181 da ONU, ganhando o controle sobre a maior parte da região alocada ao Estado Árabe, incluindo parte da Cisjordânia, Jerusalém Ocidental e a faixa costeira que se tornou conhecida como Faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, a Jordânia assumiu o controle da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, enquanto o Egito ocupou a Faixa de Gaza. Essas mudanças territoriais resultaram em significativas disputas e tensões na região, estabelecendo as bases para conflitos subsequentes e para o prolongado conflito israelense-palestino. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou ainda mais territórios, incluindo a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, a Faixa de Gaza e as colinas de Golã, ampliando ainda mais as disputas territoriais na região. A Resolução 181 da ONU, adotada em 29 de novembro de 1947, foi uma proposta para a partição da então Palestina Britânica em 2 estados independentes, um árabe e um judeu, com Jerusalém e arredores sob administração internacional. Esta resolução foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A proposta de partição delineava as fronteiras dos 2 estados e estabelecia um plano para a retirada das tropas britânicas e a transferência de autoridade para uma comissão da ONU. O objetivo era resolver a questão do mandato britânico na Palestina, que enfrentava crescentes tensões entre a população judaica e árabe. No entanto, a Resolução 181 foi aceita pelos líderes judeus, mas rejeitada pelos líderes árabes, que viam a partição como injusta e contrária aos interesses árabes na região. A recusa dos países árabes em aceitar a partição levou ao início da Guerra Árabe-Israelense de 1948 e ao subsequente conflito entre Israel e os países árabes vizinhos. Politicamente, as políticas de Israel em relação aos territórios ocupados,
como a Cisjordânia e Gaza, são frequentemente criticadas por países árabes e muçulmanos, que consideram essas políticas como violações do direito internacional e dos direitos humanos palestinos. O território da Cisjordânia e da faixa de Gaza é importante para países árabes e muçulmanos por várias razões significativas. Primeiramente, essas áreas têm um profundo significado histórico e religioso, especialmente para os palestinos, que consideram a Cisjordânia e Gaza como parte integral de sua terra ancestral e patrimônio cultural. Jerusalém Oriental, localizada na Cisjordânia, é especialmente sagrada para muçulmanos, judeus e cristãos, abrigando locais religiosos como a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Além disso, a Cisjordânia e Gaza são consideradas peças-chave no que diz respeito à questão palestina. Muitos países árabes e muçulmanos veem esses territórios como símbolos da luta pela autodeterminação palestina e pela criação de um Estado palestino independente. O controle israelense sobre essas áreas é visto como uma ocupação ilegal e uma violação dos direitos dos palestinos. Por fim, a situação na Cisjordânia e em Gaza tem implicações geopolíticas e de segurança para toda a região. O conflito israelense-palestino alimenta tensões e instabilidade, afetando as relações entre Israel e os países árabes vizinhos, bem como a segurança regional como um todo. Portanto, a Cisjordânia e a faixa de Gaza são importantes para países árabes e muçulmanos devido à sua relevância histórica, religiosa, política e estratégica na questão palestina e no contexto mais amplo do Oriente Médio. Além disso, as tensões religiosas desempenham um papel importante, especialmente em relação a Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Disputas sobre o controle e o acesso aos locais sagrados têm alimentado hostilidades entre Israel e países muçulmanos. Jerusalém é de extrema importância para Israel e para os países do Oriente Médio por várias razões fundamentais. Para Israel, Jerusalém é vista como sua capital eterna e indivisível, com profundo significado histórico, religioso e político. A cidade abriga locais sagrados para as três principais religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, incluindo o Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa. O controle sobre Jerusalém é central para a identidade nacional de Israel e é considerado um símbolo de soberania e legitimidade. Para os países do Oriente Médio, especialmente para os muçulmanos, Jerusalém é um dos principais centros religiosos e culturais da região. A Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, localizados na Cidade Velha de Jerusalém, são considerados sagrados para os muçulmanos e representam uma parte essencial da herança islâmica. A questão de Jerusalém tem profundo significado emocional e religioso para os muçulmanos em todo o mundo, e o controle sobre a cidade é uma questão de grande importância simbólica e política. Portanto, Jerusalém é um ponto de conflito e tensão entre Israel e os países do Oriente Médio, devido às suas múltiplas camadas de significado religioso, histórico e político. O status de Jerusalém continua sendo uma questão central no conflito israelense-palestino e nas relações entre Israel e os países árabes. Esses fatores combinados contribuem para a animosidade entre Israel e diversos países do Oriente. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva, pois ao curtir esse vídeo, você me dá motivação para fazer cada vez mais e melhores vídeos. Não custa nada. Certamente você será muito recompensado por isso. Agora, falando sobre economia, os impactos econômicos de uma guerra envolvendo Israel em mais países do Oriente Médio podem ser significativos e abrangentes. Primeiramente, uma guerra pode interromper o comércio e as rotas de transporte na região, causando escassez de bens essenciais e aumentando os preços. Isso pode afetar negativamente não apenas os países diretamente envolvidos no conflito, mas também aqueles que dependem do comércio regional para importações e exportações. Além disso, uma guerra pode levar à destruição de infraestrutura vital, como estradas, portos, aeroportos e instalações de produção de energia. A reconstrução dessas infraestruturas requer investimentos substanciais e recursos, que poderiam ter sido utilizados para o desenvolvimento econômico em outras áreas. A instabilidade resultante de um conflito prolongado pode afugentar investidores estrangeiros e desencorajar o investimento doméstico, prejudicando o crescimento econômico a longo prazo. A incerteza política e militar também pode minar a confiança dos consumidores e empresários, levando a uma queda nos gastos e na atividade econômica.
Além disso, os custos humanos e sociais de uma guerra, como perda de vidas, deslocamento de populações, traumas psicológicos e interrupção da educação e da saúde, podem ter efeitos devastadores sobre a força de trabalho e a capacidade produtiva dos países afetados. Em resumo, uma guerra envolvendo Israel e outros países do Oriente Médio pode ter impactos econômicos profundos e duradouros, que vão além das fronteiras imediatamente envolvidas no conflito.